A lei da ficha limpa está completando 4 anos de existência. Às vésperas do início de mais uma campanha eleitoral, nada mais importante do que discutir a aplicação dessa legislação de iniciativa popular que impede políticos condenados por órgãos colegiados de disputarem cargos eletivos. Sobre esses e outros assuntos, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral em Mato Grosso, Wilson Nery. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, obrigado a você. Qual foi o ganho da democracia brasileira, da cidadania brasileira, da população brasileira com a lei da ficha limpa? Esta já era, Antônio Carlos, uma reclamação que vinha desde a Constituição, em que se pedia para que se fizesse essa filtragem. O sujeito, o candidato ou candidata, tivesse que comprovar essa sua probidade. Então, a lei da ficha limpa, que foi proposta por cidadãos, por pessoas comuns, como quem está vendo o jornal agora pela manhã, foi apresentada em 2009 no Congresso. E foi assumido e, graças a Deus, a partir de 2010, é regra. A ficha limpa vale e nessa eleição vale com toda a sua plenitude. Explique para a gente os efeitos da lei da ficha limpa. Quer dizer, uma pessoa condenada por qualquer tipo de colegiado, ela não pode disputar cargo eletivo, não pode disputar eleições, é isso? Veja só, o que se protege é a probidade. Então, tanto aquela pessoa que foi condenada, por exemplo, por um crime comum, um homicídio, por exemplo, que é o tribunal do júri, quanto aquela pessoa que teve a sua conta rejeitada por um tribunal de contas que é colegiado, ela está inelegível. Do mesmo modo, por exemplo, um advogado que seja expulso da OAB, um médico que seja expulso do CRM, não está preparado para representar o povo, seja no parlamento, seja no Poder Executivo. Então, é esse o ganho fundamental, essa filtragem que a lei faz. Vamos dizer, o caminho indicado a partir da lei da ficha limpa seria que os próprios partidos políticos fossem o primeiro filtro para evitar que quem está com a ficha suja continuasse no partido ou entrasse em novo partido. Como às vezes, infelizmente, isso não ocorre, como que o eleitor, num processo de uma campanha eleitoral, com tanta gente pedindo voto, você vai saber quem é ficha limpa e quem é ficha suja? Veja só, com essa preocupação é que a gente incentiva que as pessoas pesquisem a vida do candidato ou da candidata. Há tanto que nessa eleição a gente lança essa semana já o sistema de pesquisa, mas para valer, já para essa eleição, um sistema de busca, um tutorial. A gente vai publicar no site do MCCE, vai procurar a imprensa para divulgar, um passo a passo, onde o eleitor possa pesquisar a vida do seu escolhido para ver se ele é ficha limpa ou não. E tendo processo, respondendo o processo, se tiver condenação, a pessoa pode pedir impugnação para a Justiça Eleitoral. E quem não tiver acesso à internet, apesar que isso é quase praticamente impossível, vocês têm um outro veículo de comunicação para divulgar a lei da ficha limpa e também lembrar as pessoas da importância de saber do currículo desse candidato, do histórico dele, antes de votar na pessoa? A gente vai procurar, porque, veja só, esse ano de 2014 é um ano atípico em razão da Copa do Mundo. Então, a gente vai procurar também, pelo próprio sistema de busca do tribunal, fazer o corpo a corpo, dialogar com a sociedade, inclusive apresentar uma cartilha em que a gente pede a eleição limpa e pede, como estamos fazendo desde o ano passado, que seja feita a reforma eleitoral de verdade, com mudança em partido político, com mudança no sistema de coligação e com mudança, principalmente, Antônio Carlos, no sistema de financiamento de campanha. Então, a gente vai estar dialogando com a sociedade. Pois é, o MCCE, em nível nacional, lançou até livro denunciando os grandes esquemas existentes hoje para eleger políticos no Brasil. A conclusão que se tira é que é um processo viciado. Quem tem mais dinheiro acaba sendo eleito. Quem tem menos dinheiro ou não tem dinheiro nunca vai ser eleito. Como que se muda isso? Através só de leis ou do comportamento do eleitor também? Aí é um conjunto. A gente precisa mudar a opinião das pessoas em relação à política, que a política de fato é uma coisa boa. Precisamos mudar o pensamento dos partidos políticos que tem que escolher aquele e aquela que seja um bom candidato, uma boa candidata, e não aquele que se adequa ao que o coronel manda. Não é aquele que é o grande arrecadador de fundos eleitorais. Então, é aquela pessoa de fato habilitada para ser um bom gestor, para mudar o país, mudar as cidades. Agora, já que os partidos não fazem, porque tiveram oportunidade, sempre não fizeram, a sociedade tem que fazer com uma espécie de lei da ficha limpa, que é essa reforma política. Este ano, por exemplo, vamos pegar o caso de Mato Grosso, a gente vai ter que eleger aí um senador e 8 deputados federais. Em nível de Brasil, é 1/3 do Senado e 513 deputados federais.
São esses parlamentares federais que terão que fazer essa reforma política ou a visão do MCCE é que deveria haver, por exemplo, uma Assembleia Constituinte em paralelo ao Congresso para mudar essa reforma política? Porque fica complicado os próprios políticos mudarem as regras eleitorais. Como é que seria, na visão do MCCE, essa questão aí? De fato, o que a gente precisa é que a sociedade, ao longo do tempo, ela se eduque. Não dá para a gente agora também propor uma quebra do sistema, embora até fosse recomendável. Tanto é que você fala sobre essa dificuldade dos parlamentares de fazer uma reforma. Eles fizeram uma reforma, agora, recente. Mas o Tribunal Superior Eleitoral invalidou agora recentemente uma decisão, né? Foi de propósito que fizeram essa reforma, acabando com envelopamento de carro, limitando a contratação de cabos eleitorais, etc. Mas isso se fez de que modo? Fora do prazo, justamente para jogar nas costas do tribunal a não aplicação nessas eleições. Agora, os tribunais se equivocam também. Por exemplo, o STF já falou que não pode ser utilizado o recurso de empresas nas campanhas eleitorais. Há uma DPF, uma ação que foi proposta pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O que aconteceu? Para impedir que fosse feita a proclamação do resultado e valesse para essa eleição, um ministro, que inclusive é de Mato Grosso, fez cargo do processo, pediu vista do processo. Algo que está sendo discutido há muitos anos, ele pediu vista apenas para que não fosse aplicado nessa eleição. Ou seja, os tribunais, inclusive o TRE, têm culpa na situação que aí está. Agora, os políticos também reclamam, às vezes, da parte dos eleitores, que ficam pedindo coisas demais durante uma campanha eleitoral. Qual que é o papel do eleitor para evitar também a venda do voto num processo eleitoral? É por essa razão, Antônio Carlos, que toda eleição, aliás, em tempo integral, não só em período de eleição, mas o MCCE intensifica e outras entidades também, a gente vai para a rua, vai para as comunidades, para as escolas, para as universidades, para a Associação de Moradores, discutir com a pessoa. Olha, se ela acha que o preço da passagem do ônibus está ruim, está salgado, está pesado, é culpa do voto dela. Se o feijão custa caro e a energia está um absurdo, a culpa é do voto que ela deu. Ou seja, para mudar a sociedade, para mudar o seu dia a dia, só mudando a qualidade do voto que a pessoa dá nas eleições. Segundo as próprias denúncias de vocês do MCCE, a iniciativa privada, o setor empresarial, principalmente quem participa de licitações junto ao governo, também tem um limite de atuação no financiamento de campanha eleitoral. Como que o empresário pode participar de um processo, de uma campanha, de umas eleições gerais deste ano no Brasil, por exemplo, mas sem corromper candidatos, sem também se deixar ser corrompido? Qual que seria assim, a lisura do processo de uma iniciativa privada, de um empresário, de uma empresa participar desse processo eleitoral deste ano? Olha, em regra, qualquer pessoa jurídica pode fazer doação de campanhas, a não ser aquela que tenha relação com organismos estrangeiros, cooperativas e receba alguma espécie de financiamento do Estado. Então ela pode fazer a doação. Só que a doação na campanha eleitoral limitada àquilo que ela declarou para a Receita Federal no ano anterior. Então, essa é a doação lícita, é a doação por dentro, é o caixa 1, o caixa oficial. Agora, o que estraga o processo eleitoral, inclusive a postura dos empresários em relação ao processo político, é o caixa 2, é aquela história do sujeito doar e depois participar da licitação e recuperar o dinheiro investido. Obrigado pela presença ao vivo. Bom dia. Obrigado, bom dia.